caros docentes, vamos dar continuidade ao nosso vídeo de capacitação sobre como elaborar um questionário. Para tanto, nós estamos na nossa disciplina, vamos ao tópico onde nós desenvolvemos o link, nós deixamos criado, então temos aqui questionário da Era Vargas, clicamos no link. Ao clicar, mostrará que ainda não foi inserida nenhuma pergunta. Então, para isso, nós clicamos primeiramente em editar o questionário. Ao clicar em editar o questionário, no cantinho inferior direito aparece adicionar. Nós clicamos em adicionar e clicamos na primeira linha, uma nova questão. Dentro dessa uma nova questão, abrirá o menu das possibilidades de exercício que nós podemos fazer. A primeira que nós vamos testar é a de múltipla escolha. Então, selecionamos múltipla escolha e pedimos para adicionar. Vamos lá. Aqui no canto superior direito, clicamos em expandir para facilitar o nosso trabalho. Então, veja, a categoria. A categoria é a disciplina para a qual nós iremos criar. Se eu clicar nesta flecha, vocês verão que ele está dentro do curso Formação Docente. Se eu deixar para dentro do curso, eu crio um banco de questões, ou seja, eu vou utilizar neste questionário listado aqui de cima, porém, estando as questões na biblioteca do curso, posteriormente, em um outro momento, eu posso reutilizar essas questões, independente de estar dentro deste questionário. Se eu, por acaso, criar dentro da categoria do questionário, eu teria um pouco mais de trabalho posteriormente para utilizar essa mesma questão. Eu poderei, mas teria um pouco mais de trabalho para fazer isso. Então, para facilitar, colocamos dentro do curso. Por isso que ele já vem padrão para formação docente, que é o nome, no caso, da nossa disciplina. O nome da pergunta, somente quem vai ver é o professor. O aluno não vai ver o nome dessa pergunta. Então é importante que nós desenvolvemos uma pergunta que seja possível de mais tarde, dentro de um banco de questões. Vamos dizer, vocês vão criando questões e vocês vão ter uma média de 30 questões de conteúdos variados. O nome da pergunta tem que ser representativo para o professor daquele conteúdo que a questão representa. Porque se você colocar questão 1, questão 2, questão 3, todo questionário vai ter esses números de questões. Se você for fazer novamente uma outra questão em um outro momento e você usar novamente essa terminologia, pode ocorrer de, na hora de você compor o questionário, inserir questões com o mesmo nome. Então, para evitar isso, nós colocamos referente o conteúdo. Exemplo, a minha primeira questão eu vou chamar de República Velha, porque é o conteúdo do qual se baseia o meu exercício. E como eu vou fazer várias questões de República Velha, eu vou colocar a República Velha oligárquica. Então eu sei que é um conteúdo específico, quando eu ver essa questão, eu vou identificá-lo. Texto da questão. Eu deixei previamente salvo num arquivo do Word. Veja, a questão é o número 1. Quando eu for copiar essa questão, eu não copio este número 1. Por quê? Porque como nós vimos no primeiro vídeo, o questionário ele embaralha as perguntas e as alternativas. Se eu colocar o número 1 no texto, como ele vai embaralhar essas questões, pode aparecer esse número 1 lá no meio do exercício. Porque o Moodle, por ser automático, ele vai dar um número para as questões. E para as alternativas, ele vai dar estas letras, A, B, C, D, E, né? Dentro da sequência. Então não é necessário nem as letras das alternativas, nem o número que refere à questão. Apenas nós copiamos o texto. Eu peguei, no caso, uma questão onde eu tenho um texto e depois desse texto eu tenho afirmativas. E além disso eu tenho uma imagem. Então é uma questão que eu preciso copiar toda ela e largar dentro do espaço texto da questão. Como que eu faço? Vou fazer o modo que é um pouquinho mais demorado, mas é o correto. Para dar certo, eu copio o texto e copio também as minhas afirmativas. Então, copiar. Volto no editor
clico nele e Ctrl V. Não é descarregar com o lado direito do mouse, tem que ser um Ctrl V. Se eu quiser mudar o texto, eu posso clicar nesta guia, venho aqui e alterno o modo em tela cheia, e ao alternar o modo em tela cheia, eu tenho a configuração do meu texto. Vamos supor que eu queira dar uma prioridade sobre o texto acima apresentado e com base no período da história do Brasil denominado. Aí eu destaco para o aluno, República Velha. Coloco um negrito para fixar. Leia atentamente as proposições abaixo. Eu quero destacar outro ponto, a elite econômica do país. Então eu vou lá e sublinho a elite econômica do país. Só que eu não quero negrito, eu quero vermelho. Eu quero chamar a atenção do meu aluno. Então veja, eu posso inserir, mudar a cor. Bem, só que eu tenho além disso uma imagem. Então eu clico aqui do lado, dou um Enter e eu tenho que inserir a imagem. No Moodle moderno, agora, nós podemos fazer. Clicamos com o direito, copia a imagem, avançamos para o editor e Ctrl V. A imagem, ela poderá ser colada. Porém, ó, eu fiz o processo e ela não colou. Vou fazer de novo. Copiar, vou ao editor, Ctrl V. Ele não colou. Então o que acontece? Quando a imagem está num arquivo do Word, ela não consegue encontrar o localizador. O que nós fazemos? Vamos no arquivo do Word, copiamos, deixei um aplicativo de imagem aberto, o Paint, vou dar um Ctrl V. Colei a imagem e vou salvar o arquivo. Então vou fazer como? Vou salvar como JPEG para ficar mais leve. Vou dar um nome, vou salvar para facilitar numa pasta na minha área de trabalho, que eu estou fazendo os vídeos, dos vídeos Moodle. Vou salvar dentro das imagens. Vou colocar como São Paulo e Minas Gerais, porque é o tema que representa. Peço para salvar. Já posso fechar esse aplicativo. Venho aqui, dentro do editor do questionário. Nesta guia, onde tem um quadro, está escrito Inserir ou editar imagem. Clico nela. Vou clicar em Encontrar ou enviar uma imagem. Clico, escolher o arquivo. Então, já está dentro da pasta, selecionado a minha pasta, né? Ó, eu viria na área de trabalho ou no meu pendrive, clicaria na minha pasta, que tem designação, imagens Moodle, lá está, ó, São Paulo e Minas Gerais. Clico, peço para abrir, perceba que aqui ficou preenchido a guiazinha, clico em enviar. Ocorreu um erro. Eu acabei tirando por engano. Novamente aqui, abrir, preenchi ela e enviar. Então ela carregou o arquivo. Vai demorar um pouquinho, carregou. Pronto, inserir. Ele pede um nome. A imagem ficou um pouco grande, então eu clico nela, eu posso diminuir esta imagem. Tá? Ó, representativa. Pronto. Finalizei essa produção, clico no modo alternar o modo tela cheia. Ele volta para o editor pequeno e a minha imagem ela se encontra ali. Certo. Feedback geral. Não há necessidade de ser preenchido. Apenas uma resposta, a forma que vai aparecer a escolha ABC. E aí sim vamos para as respostas. Agora que é importante, eu vou aumentar aqui um pouquinho o editor de cada uma das escolhas apenas para facilitar no caso deste vídeo. Vocês, quando estiverem fazendo em casa, não tem necessidade. Pode ser uma alternativa bem grande, mas não tem necessidade de aumentar o editor. Isso aqui eu estou colocando apenas para facilitar o nosso trabalho na visualização, certo? Então eu venho aqui na escolha. A escolha é alternativa. Voltamos ao texto. Então, ó, assinale a alternativa correta. Ainda faltou mais esse pedacinho aqui do editor. Ctrl C. Volto aqui no texto. Volto aqui na minha questão. Logo abaixo aqui da imagem. Ctrl V. Assinale a alternativa correta, certo? Então vamos lá. Resposta 1. A escolha é 1. Volto no texto. Apenas a proposição 3 é verdadeira? Bem, eu sei que a resposta correta é a letra D. Ó, eu sei que é a letra D. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e copio a letra A. Somente a alternativa. Eu não copio aqui a letra da alternativa. Somente aqui. Então, Ctrl C. E já deixo selecionado para poder facilitar o trabalho. Volto e aqui eu Ctrl V. Não, apenas a proposição 3.
Feedback eu não coloco nada. Nota eu não coloco nada. Por quê? Porque não é a resposta correta. Escolha 2. Vamos lá. Ctrl C. Já deixo selecionado. Voltamos. Ctrl V. Resposta 3. Ctrl C. Já deixo selecionado. Veja que esse processo de deixar selecionado facilita o questionário. Agora sim, escolha 4. A escolha 4 é a correta. Ctrl C é a resposta correta. Ou seja, apenas a proposição 1 é verdadeira. Venho aqui e colo. Ctrl V. E na nota, eu preciso destacar que ela é 100% correta. Veja, 100%. Então, o aluno, ao escolher esta alternativa, que pode ser A, B, C, D ou E, porque o sistema vai embaralhar, o sistema identificará. Esta é a alternativa correta. E ainda falta, no meu caso, meu questionário tem 5 alternativas. Ctrl C, novamente para a última, Ctrl V. Certo? Finalizei as alternativas. Baixo tudo, salvar mudanças. Pronto, cliquei em salvar mudanças. A minha primeira questão já está inserida no questionário. Veja, República Velha Oligárquica, e eu tenho aqui o desenho de uma lupa. Então eu posso clicar nela, que significa visualização prévia da questão. Olha como aparece a questão para mim. Vou aumentar. Eu tenho o texto, eu marquei aqui de vermelho, aqui eu dei um destaque, as alminhas afirmativas, a minha imagem e assinale a alternativa correta. E veja que o próprio sistema identifica, escolha uma. Bem, então eu vou baixar aqui um pouquinho, ó. Isso aqui é só para a gente aprender a facilitar. Veja, ó, acertos e erros, eu vou pedir para exibir. Isso aqui é só para o professor ter o controle, não aparece para o aluno. Apenas para o professor, tá? Ó, acertos e erros, exibir. Resposta correta. Venho aqui, exibir. E aí peço para atualizar as opções. Por que é importante fazer isso no final de cada elaboração de questão? Para ver se ela deu certo, se ela funcionou. Então, eu sei que a resposta correta é a letra D, ou seja, apenas a proposição 1 é verdadeira. Esta é a correta. Eu vou no meu questionário, na visualização do meu questionário, e vou lá, ó, apenas a proposição 1 é verdadeira. Vamos testar. Cliquei, ó, enviar e finalizar. Enviei e finalizei, ele vai carregar, pronto. Olha ali, apareceu uma gaivotinha verde aqui, ó, identificando. E aqui embaixo, a resposta correta é apenas a proposição 1 é verdadeira. Certo? Aí eu quero começar de novo. Olha aqui comigo. Ó, apenas as proposições 2 e 3 são verdadeiras. Eu vou começar de novo. De novo, apenas as proposições 2 e 3 são verdadeiras. Perceba, letra A. Vou começar de novo. Olha o que acontece. Apenas a proposição 1 é verdadeira. Ocorreu o embaralhamento das alternativas. Se eu tivesse aqui mais de uma questão, aconteceria também. Embaralharia as questões entre si. Veja, ó, ele define para mim como questão 1. Por isso que eu não preciso colocar o número, porque ele traz essa definição, certo? Bem, então, após verificar na lupa, posso fechar aqui neste editor. Clico no fechar, a questão aqui ela está inserida, certo? Inserir essa questão. Então, este é o questionário da múltipla escolha. No próximo, nós vamos aprender como fazer o verdadeiro ou falso e a de associação, para não deixar o questionário muito longo, certo? Então, até o próximo vídeo.